Paial, oeste catarinense. Ex-vereadora é suspeita de assassinar o próprio marido a tiros na frente de um dos filhos do casal. Dados do IBGE. Santa Catarina registra quase 17 mil divórcios em 2023, 5% a mais do que no ano anterior. O ato simples que faz toda a diferença. Centenas de doadores de sangue e de plaquetas são reconhecidos nas unidades do Hemocentro de Santa Catarina. Futebol. Criciúma e Chapecoense têm duelos fora de casa nesta sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. O esporte como ferramenta para mudança de vida. Conheça a história do Eduardo, que perdeu os movimentos do corpo e encontrou no arco e flecha a chance de ressignificar a vida. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta sexta-feira com o fim do movimento grevista dos motoristas e cobradores de ônibus de Florianópolis. A decisão foi tomada em assembleia na noite desta quinta-feira. Às 7 horas da noite, praticamente todas as 375 cadeiras já estavam ocupadas. Cerca de 600 trabalhadores do transporte coletivo se reuniram no centro, próximo ao Ticem. Em pauta, a nova proposta apresentada pelas empresas aos trabalhadores do setor. A reunião durou pouco mais de 1 hora e, por imensa maioria, a proposta foi aprovada. Essa era a divisão da categoria. Então, quem recebe em ticket de alimentação vai receber um cartão benefício e quem pode optar pelo dinheiro, então acabou a divisão. Esse é o grande avanço e com a mediação do Ministério Público nós chegamos a esse consenso. Nós conseguimos mostrar para os empresários e para o procurador que era esse que estava pegando. E todos os outros avanços também que vieram buscando em cima da inflação, então a gente vem buscando a luta todo ano. Então a gente sabe que foi uma grande vitória da categoria e precisava de todo esse esforço, fazer greve, fazer coisa para os patrões entenderem essa situação. A partir de agora, os trabalhadores do transporte coletivo terão 6% de reajuste nos salários, com 0,68% de ganho real. O ticket alimentação aumenta 10% e passa a ser de R$ 1.258,64. Além disso, motoristas que trabalham sozinhos ou operam em linhas de risco receberão uma gratificação de R$ 800 em dinheiro ou R$ 1.000 na forma de ticket benefício. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 600 quilos de maconha em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. A apreensão ocorreu na BR-282 na manhã desta sexta-feira. Os policiais abordaram um veículo que trafegava em zigue-zague pela rodovia federal. Dentro do carro estavam 596 quilos de maconha. O motorista, de 26 anos de idade, disse que pegou a carga de maconha em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e que entregaria o entorpecente na região de Águas Mornas. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. E uma ex-vereadora de Paial, no oeste do estado, é suspeita de assassinar o marido a tiros. Crime que ocorreu na frente de um dos filhos do casal na madrugada desta sexta-feira. Sedinei Valksiniak, de 42 anos de idade, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada desta sexta-feira. O crime ocorreu na casa onde ele vivia com a esposa Adriana Bagestan, de 41 anos, e 2 filhos, de 6 e 12 anos. Adriana, que é ex-vereadora, é a principal suspeita de ter cometido o crime. Segundo a polícia, o assassinato ocorreu na frente de um dos filhos, que entrou em choque e foi levado para o hospital. A mulher fugiu do local com o carro da família e levou os filhos para a casa de familiares. Foi aí que revelou ter matado o marido. As investigações estão a cargo da Polícia Civil, que trata o crime como homicídio qualificado. Adriana ainda não foi localizada pela polícia. O velório e o sepultamento de Sedinei estão previstos para este sábado. E a Receita Federal criou um painel interativo com um ranking dos produtos mais contrabandeados do Brasil. O levantamento foi feito com base nas representações fiscais recorrentes das ações de repressão realizadas entre 2023 e 2025. Eu separei alguns dados importantes, vamos conferir aqui no telão. Entre esse período, 2023 e 2025, em todo o país, a Receita Federal abriu 58.794 processos.
Isso aqui representa 37.952 autuações de contribuintes. E o valor total dessas autuações chega a 2 bilhões e 330 milhões de reais, o dado da Receita Federal. Em todo o país, vamos ver os itens que mais lideram essa lista. Está aqui, ó. Cigarros, 848 milhões de reais em autuações. Depois vem os celulares, 485 milhões e 800 mil. Depois os itens eletrônicos, 172 milhões e meio em autuações. Depois informática, 116 milhões e 900 mil. E também as bebidas, 80 milhões e 300 mil reais. Agora os dados catarinenses. Entre 2023 e 2025, a Receita Federal fez, vejam só, 7.007 processos com 3.774 contribuintes autuados. Um valor total de 89 milhões de reais em autuações. E aqui estão os itens mais apreendidos. São eles cigarros, 21 milhões e 600 mil reais em autuações. Tem também os telefones, 12 milhões. Eletrônicos, 7 milhões e 100 mil. E os itens de informática, 6 milhões e 500 mil. Esse painel também tem o ranking dos maiores contrabandistas identificados com CNPJ e nome autuado. As informações completas estão no site da Receita Federal no endereço gov.br/Receita Federal. E até este domingo, Lages promove a 35ª Festa Nacional do Pinhão, com uma série de atrações que movimentam toda a região serrana. A expectativa é de que 5 a 8 mil pessoas circulem pela festa todos os dias. A organização tem utilizado a tecnologia para aumentar a segurança do evento. É a solução Cronos ao Vivo, que foi desenvolvida pela Cronos. São 12 câmeras com reconhecimento facial e inteligência artificial nas entradas do parque e também em áreas estratégicas internas. A ferramenta permite identificar pessoas com mandados de prisão ativos, o que torna ainda mais eficiente a resposta imediata da Polícia Militar. E a seguir aqui no Band Cidade, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e a previsão do tempo para o fim de semana em Santa Catarina. E veja também, estado está entre os 10 do país com o maior número de divórcios. Os detalhes você confere logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Eu volto já. Estamos de volta com o Band Cidade com dados do IBGE. O número de divórcios não para de aumentar, tanto em Santa Catarina quanto no restante do país. O repórter Gabriel Felipe ouviu especialistas para tentar entender o porquê desse aumento. Nas ruas, os motivos para o aumento do número de divórcios são os mais variados. Eu acredito que seja a situação financeira também, econômica do casal. Está faltando para as pessoas o diálogo, entender. Às vezes você tem que virar o balcão para você entender o que a pessoa está pensando antes de querer esbravejar qualquer tipo de celeuma no casamento. Para esta terapeuta, no entanto, esse não é um movimento recente, mas sim uma tendência de comportamento nos últimos 10 anos. Em muito parte das mulheres mesmo, que estão em busca de melhores profissões, novas relações, valorização pessoal e até mesmo sair de uma condição de violência doméstica, abuso emocional. Aqui em Santa Catarina, o número de casais que se divorciaram em 2023 cresceu pelo 6º ano consecutivo. Foram 16.764 registros, 5% a mais do que no ano anterior, o que torna o estado o 8º do país com o maior número de divórcios. Esta advogada explica que, apesar dos crescentes índices de violência doméstica no estado, este não está entre os principais fatores responsáveis pelos divórcios. E um dos principais fatores, primeiro, são as questões financeiras, né? Então, os casais realmente têm conflitos financeiros e esse é o principal fator. Segundo, comunicação. Então, cada vez mais os casais têm uma falta de comunicação. E quando acontece um conflito, ao invés muitas vezes de procurar ajuda, acabam se separando. E temos também a situação da criação dos filhos, né? Então isso realmente é um outro fator que gera conflito entre os casais e que chega a culminar no divórcio. A facilidade dos trâmites judiciais também contribui para esse cenário. Quando há consenso, o divórcio pode ser feito de forma extrajudicial, com rapidez e menos burocracia. Mesmo assim, quando o processo envolve menores, a justiça deve homologar o processo. Então, o que é importante frisar? O casal, quando ele decide se divorciar realmente, ele talvez entrar num consenso, buscar conversar, buscar um apoio jurídico, psicológico, para fazer isso de uma forma
amigável e que não seja um processo que vá se arrastar aí por anos. Hora da política no Band Cidade, com o comentário desta sexta-feira de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. E continua, mais forte que nunca, a queda de braço entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O primeiro grande enfrentamento aconteceu nas eleições de 22, com o petista levando a melhor em relação ao liberal. Mas as coisas não perdem o ritmo. Lula da Silva no governo enfrentando dificuldades. Por outro lado, Bolsonaro sendo acossado injustamente pelo Supremo Tribunal Federal em várias frentes. Aqui nós temos a imagem deles no último debate do segundo turno. Debate esse que Jair Bolsonaro até saiu-se melhor. Não foi o caso do resultado das urnas. Agora nós vamos ao próximo telão com uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada agora, no início da semana, mostrando justamente um paralelo do crescimento entre petistas e lulistas, bolsonaristas e liberais. Veja, pesquisa realizada 10 e 11 de junho em todo o país. 35% para cada. E 20% se manifestam como neutros. Aí nós já temos 90%. O restante não quis se manifestar ou não tem opinião formada. Próximo telão. Aqui mostra a evolução das curvas. Veja que o petista Lula já teve 41 lá em final de 22, foi oscilando, baixou para 38, foi a 41, baixou para 39 em abril e agora foi para 35. E Bolsonaro foi subindo e hoje bateu também no 35. Próximo telão. Aqui nós temos já uma pesquisa da JQuest, da semana passada, que até apreciamos aqui, mas esse telão é precioso. Veja, governo Lula versus governo Bolsonaro. Entrevistados avaliaram se a gestão atual é melhor ou pior do que a anterior. Do antecessor de Lula, Bolsonaro, veja que 44% consideram o governo Lula pior do que o de Bolsonaro. E 40% o de Bolsonaro pior do que o de Lula. Próximo telão. Mas antes de entrar aí, tem alguns dados interessantes ainda da JQuest. 70% entendem que Lula não cumpriu com as promessas de campanha. 48% o consideram mal intencionado, 46% bem intencionado. E tem uma outra pesquisa de um terceiro instituto, o Poder Data, realizada de 31 de janeiro a 2 de junho. Percepção da corrupção no Brasil aumentou 46%. Veja só. Então, o quadro é extremamente delicado para Lula da Silva, que nos últimos meses perdeu 1 milhão de seguidores nas redes, especialmente porque o escândalo de corrupção no INSS, aumento de impostos IOF e as falas da primeira-dama, Janja da Silva. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. Você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Vamos falar agora da construção da estação de tratamento de esgoto do Rio Tavares, no sul da ilha, uma novela aqui na capital do estado. Segundo a Casan, entraves judiciais impossibilitam a conclusão das obras. As obras começaram em 2007, mas o licenciamento ambiental transcorre desde 2005. Até agora, 90% da parte de concreto armado está pronta.
O sistema de esgotamento sanitário está 30% concluído, com 200 milhões de reais já investidos. No entanto, entre 2009 e 2024, o ICMBio já embargou a liberação da licença ambiental de instalação 5 vezes. A discussão segue no mesmo ponto, sobre a destinação do efluente tratado. Estamos agora buscando instalar de maneira descentralizadamente, vamos fazê-lo agora no Pântano, na Armação e no Carianos, uma instalação de estação de tratamento de esgoto menor, descentralizada, que vai funcionar e vai começar a levar para o sul da ilha o esgotamento sanitário. A Casan já entrou com pedido para obtenção da licença ambiental prévia relativa ao efluente tratado. A expectativa é de que até o fim deste ano a licença seja concedida. Com isso, a companhia vai poder protocolar a licença ambiental de instalação para um novo ponto de lançamento dos efluentes. Enquanto isso, governo do estado e prefeitura da capital estudam alternativas para o esgoto no sul da ilha. E a seguir aqui no Band Cidade, destaque para o esporte com a 13ª rodada da Série B do Brasileiro, Criciúma e Chapecoense em campo nesta noite. E veja também, nossos repórteres mostram a história do Eduardo, que encarou a perda dos movimentos do corpo e tem se destacado no arco e flecha. É só um instante, a gente já volta. Voltamos com o Band Cidade. O Hemosk fez hoje uma homenagem a doadores de sangue que estão sempre apostos para, com este gesto mais do que importante, ajudar a manter os estoques do Hemocentro. Sorridentes e com direito à foto, este casal registrou mais um dia de solidariedade. A Heloísa, que já doa sangue há 15 anos, recebeu hoje a carteirinha que marca oficialmente a 6ª doação registrada no sistema do Hemosk. Muita gente precisa, né? Às vezes a gente acaba não ficando sabendo, mesmo que as instituições façam bastante divulgação, né? Para que seja de forma espontânea, né? A gente, de fato, não teria nenhum benefício, sei lá, financeiro ou alguma outra coisa, mas é fazer o bem mesmo, né? E isso é o que dá felicidade pra gente, saber que alguém pode estar salvando a vida de alguém, né? Cerca de 500 doadores de sangue e de plaquetas foram reconhecidos nesta sexta-feira em diversas unidades do Hemocentro de Santa Catarina. Eles foram presenteados com camisetas personalizadas e também carteirinhas exclusivas do Hemosk, de acordo com o número de doações já realizadas por eles. Esse mês, o Junho Vermelho, é um mês instituído pelo Ministério da Saúde do Brasil para reconhecer os doadores de sangue. Ele é baseado no dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E reconhecer o valor do doador de sangue a gente deve fazer todos os dias, né? Porque todos os dias eles salvam vidas, porque todos os dias, a cada minuto, tem alguém precisando de transfusão. O sangue não tem substituto, a única fonte é de uma pessoa saudável para aquela que está precisando. Série B do Brasileiro começou hoje a 13ª rodada da competição com o time catarinense em campo. A Chapecoense empata em 0-0 neste momento contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no interior paulista. Também nesta noite, o Criciúma tem desafio fora de casa diante do América Mineiro. O técnico Eduardo Batista vai ter um importante desfalque para o jogo desta noite diante dos mineiros. O lateral esquerdo Marcelo Hermes, um dos pilares do time, não viajou com a delegação para Belo Horizonte. O atleta tem sondagens do Juventude e pode deixar o Criciúma. Para a posição, as soluções são Felipinho ou Luiz Henrique. Felipe Mateus, em transição após lesão, segue fora do time. O Criciúma vem de 3 vitórias consecutivas e ocupa neste momento a 12ª posição da Série B, com 15 pontos. América Mineiro e Criciúma se enfrentam hoje às 9h35 da noite no estádio Independência, na capital mineira. Neste sábado, o Avaí enfrenta o Atlético Paranaense em Florianópolis. Para o jogo deste sábado, o técnico Jair Ventura não vai poder contar com o zagueiro Eduardo Brock, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Jonathan Costa, liberado pelo departamento médico, deve voltar à titularidade, ao lado de Pedrão. Outra ausência confirmada no time é a do lateral esquerdo Quaresma, que passou por cirurgia no tornozelo e é desfalque por 2 meses. O Avaí é o 6º colocado da Série B com 20 pontos somados. Se vencer, pode terminar a rodada dentro do G4. Avaí e Atlético Paranaense se enfrentam neste sábado, às 4h da tarde, no estádio da Ressacada. E agora você vai conhecer o Eduardo, que encontrou no arco e flecha a coragem e a motivação para seguir em frente e ressignificar a vida, mesmo após perder os movimentos do corpo. Eu convido você a conferir essa história comigo. Olha só.
Eduardo Motter, 41 anos de idade e muita disposição para se reinventar. Há 9 anos atrás, eu sofri um acidente automobilístico. Nesse acidente, eu fiquei tetraplégico. Por conta do acidente, ele perdeu todo o movimento da cintura para baixo e em parte das mãos. Mudou 100% a minha vida. Antes do acidente, eu tinha planos, tinha sonhos, que são completamente diferentes dos planos e dos sonhos de hoje, né? Tudo mudou de novo por causa de um convite inesperado. Um professor que ele nem conhecia sugeriu: que tal tentar um esporte que você nunca viu de perto? E foi assim que o tiro com arco entrou na vida dele. Pra ser bem honesto, eu nem sabia que existia essa modalidade paralímpica, né? Eu sabia que existia essa modalidade no tiro tradicional. Então foi algo mais por curiosidade mesmo. O Eduardo compete na categoria W1 para deficiências físicas graves. E ele está atrás de um adversário aqui em Santa Catarina e na região sul. Acreditem, ainda não tem outros atletas na mesma modalidade. É engraçado, porque eu tenho que disputar comigo mesmo. Eu só posso perder para mim. Porém, eu tenho como referência as pessoas que atiram legal, né? O caminho até uma Paralimpíada não é fácil. Depende de muito apoio, especialmente financeiro. Até porque todos esses equipamentos para o esporte não são baratos. Mas o Dudu tá no caminho certo. E olha, apoio não falta, especialmente de quem tá ali, pertinho dele. E a gente sempre vai estar apoiando, incentivando. E eu tenho muito orgulho da maneira que ele encara mais esse desafio, né, com muita determinação, com muita persistência. Este arco e flecha veio te trazer mais liberdade, mais autonomia, mais confiança. Eu tô muito orgulhosa por você fazer arco e flecha. Eu sei que é bem difícil pra você, mas eu sei que você superou. Eu sempre vou acreditar em você, você é meu herói. Enquanto os dias de Paralimpíada não chegam, o Dudu continua competindo por Santa Catarina, superando todo dia o principal adversário, ele mesmo. Bom fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau.